Bom dia, iniciamos agora o capítulo 2 da Lei 86693. Esse, sem dúvida, é o capítulo mais extenso da lei, pois trata de todas as normas pertinentes à licitação que não estavam também no primeiro capítulo. Vamos iniciar agora pela primeira seção, que trata das modalidades, dos limites e da dispensa. Vamos aqui, então, capítulo 2 da licitação, seção 1. Das modalidades, limites e dispensa. Nós temos aqui inicialmente o artigo 20. Na verdade, a seção é formada por 7 artigos, do artigo 20 ao 26. Iniciando aqui. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Muito tranquilo, né, pessoal? Eu tenho uma regra geral no caput que diz que as licitações deverão ocorrer no local onde se situar a repartição interessada. E aqui nós temos que ter atenção. Por exemplo, se eu tenho aqui uma licitação em âmbito estadual, na capital está o órgão, está a repartição responsável pela licitação. O objeto da licitação é um contrato a ser executado em um município diverso daquele onde se situa a repartição, que é na capital. Pela regra do artigo 20, a licitação não deve ocorrer nesse município onde será executado o contrato, e sim aqui na capital, onde se situa a repartição interessada. Mas pode ser que, eventualmente, ocorra em outro local que não aquele onde se situa a repartição, pela aplicação da segunda parte aqui da regra, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. Eu posso ter, então, observado esse requisito, a ocorrência da licitação em um local diverso daquele onde se localiza a repartição. E o parágrafo único muito tranquilo, né, pessoal? Princípio da universalidade. Todos que preencherem os requisitos legais podem participar de uma licitação, independentemente do fato de residirem ou não no local onde o certame se realiza. Seguimos aqui o artigo 21. O artigo 21 é um dispositivo bastante importante. Ele inicialmente trata da divulgação oficial e da divulgação, genericamente falando, dos resumos de edital, aqui a parte inicial, e depois ele entra num dos tópicos que as bancas normalmente mais pedem, dentro dessa seção 1, que é o prazo mínimo entre a realização do evento e o recebimento das propostas. Nós vamos aqui, então, iniciando artigo 21, caput. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local de repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez. Então, vejam só, antes de mais nada, vejam a expressão da lei aqui. Os avisos contendo os resumos dos editais. Vamos aqui para a explicação. Diferença. O edital, propriamente dito, é a lei interna da licitação. Nos objetos mais complexos, é normal que o edital tenha centenas de páginas. Logo, não é o edital que deve ser oficialmente publicado. O que se publica é o aviso com o resumo do edital. O que é isso? É o ato convocatório da licitação a que se dá publicidade nos termos do artigo 21. E aqui eu destaquei, pessoal, a gente vai chegar daqui a pouquinho nas modalidades, no convite, na modalidade convite, o convite, esse termo aqui, a gente usa para designar não só a modalidade, como se referir à lei interna, às normas da licitação. E o ato convocatório na modalidade convite é chamado carta convite. Pois bem, com isso vamos voltar aqui então, vou iniciar novamente a leitura. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, tomadas de preços, dos concursos e dos leilões,
embora realizados no local de repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez. Vamos lá. 1. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e ainda quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais. Então, vamos aqui diferenciando a primeira parte da regra, muito tranquila. O aviso com resumo do edital, quando a licitação for promovida na esfera federal, deverá ser publicado no Diário Oficial da União. Segunda parte da regra. Também é necessária divulgação no Diário Oficial da União quando se tratar de obras, apenas de obras, feitas em outras esferas da administração, mas se valendo de recursos federais, ou mesmo não se utilizando diretamente de recursos federais, mas de garantias fornecidas por instituições federais como a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Essa segunda parte aqui, eu frisei em separado, aqui na outra página da louça. Como lembra o professor Rony Charles, o dispositivo fala apenas em obras, não abrangendo na sua literalidade os demais contratos. Restrição à autonomia federativa e interpretação extensiva não parece adequada. E é assim que nós devemos trabalhar a matéria para efeitos de prova. Se, por exemplo, um Estado estiver promovendo uma licitação que visa a aquisição de certo bem, a uma compra, e esta compra for feita total ou parcialmente com recursos federais, pela aplicação tão só da 86693. Não é necessário publicação no Diário Oficial da União. Se no mesmo caso, aí sim, eu tivesse uma obra, tranquilo. Aí incide a segunda parte do dispositivo, é necessária publicação no DOU. Vamos seguir aqui, inciso 2, no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal, ou do Distrito Federal. Então vejam só a diferença de abrangência da regra aqui do inciso 2 para com relação à regra do inciso 1. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos aqui, o estado do Rio Grande do Sul. O município São Pedro do Sul. Pois bem, o município de São Pedro do Sul abriu uma licitação, qualquer que seja o objeto da licitação, compra, serviço, obra, alienação e assim por diante. Pois bem, é indispensável a divulgação oficial do aviso com resumo do edital, não apenas no Diário Oficial do município, se ele estiver, e tal regra não está expressa na lei. O que está expresso na 86693 aqui. É obrigatório, então, a divulgação dessa licitação, promovida pelo município de São Pedro do Sul, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Seguindo aqui, inciso 3, agora saímos da publicação institucional. Vejam que é outro contexto aqui do inciso. Em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação, aqui eu botei só para evitar a pegadinha de banca, não necessariamente grande, não há essa exigência na lei. Seguindo aqui, no município ou na região onde será realizada a obra, prestado serviço, fornecido, alienado ou alugado bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Pois bem, então são necessárias duas publicações. Primeiro, uma publicação, aqui sim, obrigatoriamente em jornal diário de grande circulação, onde será o quê? Realizada a licitação? Não. Jornal diário de grande circulação no estado onde será executado o objeto da licitação. Aqui está, realizada a obra, prestado serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem.
Então, bem simples aqui, pessoal, mas é uma regra que pode nos complicar numa questão de concurso. Então, olhem só. A União promove uma licitação por meio do Ministério, logo sediado aqui no Distrito Federal. Tranquilo. Por força do artigo 20, essa licitação, via de regra, deverá ocorrer no Distrito Federal. Ocorre que o contrato será executado, uma licitação federal, no estado do Paraná. Pois bem, então eu tenho que ter, via de regra, a licitação ocorrendo no próprio local onde se situa a repartição interessada. Artigo 20, nosso exemplo, Distrito Federal. Eu tenho que ter uma publicação no Diário Oficial da União, por força do inciso 1 do artigo 21. E eu tenho que também ter, agora por força do inciso 3 do artigo 21, uma publicação no Jornal Diário de grande circulação aonde? No Distrito Federal, onde será realizada a licitação? Não. Aqui, no estado do Paraná. No estado onde será executado o objeto da licitação. E aí, complementando, vamos dizer que aqui no estado do Paraná, especificamente, o contrato será executado na cidade de Foz do Iguaçu. Aí vem aqui a parte final da regra. Aqui, ó, em jornal de circulação, não necessariamente grande e, na verdade, não precisa também ser um jornal diário, no município ou na região onde será realizada a obra, prestado serviço, fornecido, alienado ou alugado bem. E aí fechamos o exemplo, então. Eu tenho duas divulgações, sintetizando, uma institucional no DOU e a outra num jornal diário de grande circulação do estado do Paraná e uma outra num jornal, não necessariamente diário, nem de grande circulação, no município onde será realizada a obra ou na região. Aqui é claro, como eu estou falando de uma cidade de bom porte, Foz do Iguaçu, nós teremos um jornal diário de grande circulação, mas isso não é exigido pelo 21.3, porque eventualmente o município pequeno não vai ter um jornal diário e nem um jornal de grande circulação. Seguindo aqui, parágrafo 1º, o aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. Então, aqui está, pessoal, a nossa lei interna da licitação. O que o edital, desculpem, o que o aviso com resumo do edital vai ter, apenas a indicação. O aviso vai trazer informações básicas, evidentemente, sobre a licitação e, no mais, vai indicar o local em que os eventuais interessados poderão obter o texto integral do edital com todas as informações relativas ao certame. Seguimos aqui. Agora, saímos do parágrafo 1º, vamos tratar de outra matéria, claro, relacionada aqui ao contexto que nós estamos trabalhando. Prazo mínimo, pessoal. Primeira coisa, pegadinha de prova, é cuidar. Não é um prazo fatal absoluto, é um prazo mínimo entre o recebimento das propostas ou a realização do evento e a divulgação do certame. Iniciando a leitura. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será. Só vou parar aqui, ó, só para esclarecer que essa expressão realização do evento aplica essencialmente para licitação na modalidade leilão. Mas vamos lá. Inciso 1. 45 dias para o concurso. B. Concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Então vejam só, pessoal, são as duas hipóteses em que o prazo deve ser o prazo mínimo, de 45 dias. Para o concurso, então o prazo mínimo, concurso, é uma modalidade de licitação, a gente não deve confundir com o concurso público, que é a nossa praia. O concurso aqui se refere a 86693. É aquele para contratação de trabalho técnico, artístico ou científico. Então, o concurso, independente de qualquer outra consideração, o prazo mínimo é de 45 dias. Para a concorrência, pessoal, eu aplico esse prazo de 45 dias quando
quando o contrato contemplar o regime de empreitada integral, figura que a gente já analisou na primeira parte do curso, definido no artigo 6º, ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Essa matéria a gente vai estudar ainda. Nós temos 4 tipos de licitação, 4 tipos de critérios para a escolha da proposta vencedora da licitação. 2 deles estão aqui, melhor técnica ou técnica e preço. Então, quando a administração for abrir uma concorrência, usando qualquer desses 2 tipos de licitação, incide prazo mínimo de 45 dias. Seguindo aqui, inciso 2. 30 dias, sempre lembrando que é prazo mínimo, para concorrência, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior. Ou seja, quando não for uma licitação sob o regime de empreitada integral, nem com tipo de licitação melhor técnica ou técnica e preço. B, tomada de preços, a segunda modalidade de licitação, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Inciso 3, 15 dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior, ou seja, quando a tomada de preços não for feita segundo o tipo técnica e preço ou melhor técnica, ou, no caso, do nobre leilão. E fechando aqui, inciso 4, 5 dias, cuidem aqui, pessoal, 5 dias úteis para o convite. É o único prazo desse parágrafo 2º fixado em dias úteis para a modalidade, na verdade, mais singela das referidas, das reguladas na 86693, que é o nosso convite. Então, pessoal, vejam só, para facilitar a memorização, o que nós temos que guardar aqui? Aqui estão as 5 modalidades de licitação. Veja que para 3, a regra é única. Convite, 5 dias úteis. Leilão, 15 dias. Concurso, 45 dias. E aí, para concorrência, pode ser 45 ou 30, conforme o caso, e para tomada de preço, pode ser 30 ou 15, conforme o caso. Seguindo aqui, parágrafo 3º, os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. Pessoal, então é bem simples aqui. O que ocorrer depois, seja a publicação do aviso com resumo do edital ou a expedição do convite, aqui para ninguém se perder que ainda não olhou essa matéria, no convite eu não tenho, como a gente vai ver com calma, uma publicação digital. Eu tenho o envio da carta convite para os eventuais interessados. Então, o que ocorrer depois, seja a publicação do aviso com o resumo do edital, seja a expedição da carta convite ou a efetiva disponibilidade na repartição ou por meio eletrônico, conforme o caso, do edital do convite. O que ocorrer depois fixa a data para o início dos prazos definidos no parágrafo 2º. Parágrafo 4º, qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Então, vejam só, pessoal, cuidado para nós ter. Até tem doutrinadores, como o professor Bandeira de Mello, que diz que deve ser reaberto o prazo quando a modificação puder alterar os requisitos de habilitação. Mas o que vem para nós é o que está explícito na lei. Então, quando que é necessário reabrir o prazo? Reabrir o prazo é o quê, pessoal? É zerar o prazo até então transcorrido e iniciar novamente do seu início. Quando houver a modificação edital que influa, que possa influir de qualquer modo na formulação, na elaboração das propostas pelos licitantes. Com isso aqui chegamos ao novo artigo da lei, um dispositivo importantíssimo, porque é o dispositivo que define as modalidades de licitação. O nosso artigo 22. Então vamos lá. São modalidades de licitação. 1, concorrência. 2, tomada de preços.
3 convite, 4 concurso, 5 leilão. O que são, pessoal, inicialmente, modalidades de licitação? A gente não pode confundir a expressão modalidades com a expressão tipos de licitação. O que são as nossas modalidades? Nada mais são do que os diferentes procedimentos que a lei prevê para a adjudicação do objeto da licitação pela administração. Vejam só, pessoal, quando a gente trabalha essa matéria, para simplificar, a gente sempre fala procedimento de licitação, procedimento de licitação. Mas, na verdade, eu não tenho apenas um. Eu tenho, dentro da 866, 5 procedimentos de licitação. Ou seja, 5 séries sequenciais e encadeadas de atos que permitem à administração chegar ao ato final da licitação, que é a adjudicação, a atribuição do objeto da licitação ao vencedor do certame. Pois bem, quais são? Vamos aqui a essas 5 modalidades, essas 5 espécies de procedimento. Aqui está. 1, a concorrência. 2, a tomada de preços. 3, o convite. 4, o concurso. 5, o leilão. Indo agora para o conceito de cada uma dessas modalidades. A mais chique de todas, a nossa concorrência. Concorrência, isso tudo é conceito legal, né, pessoal? Estamos aqui no parágrafo primeiro. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Então vamos lá trabalhar um pouquinho essa que é a modalidade mais complexa de licitação. Isso já levando em conta as outras leis que prevêem outras modalidades, como o pregão ou a consulta. Quais são as características básicas da concorrência? A universalidade e a ampla publicidade. Universalidade por quê? Por essa parte aqui, ó, que está bem no meio do dispositivo. Na concorrência, salvo na hipótese do artigo 114, que a gente vai analisar aqui, que vai incidir parcialmente esse dispositivo, na concorrência, desconsiderando então o artigo 114, eu sempre vou ter uma fase de habilitação em que os interessados deverão comprovar adequadamente o preenchimento dos requisitos mínimos para uma adequada execução do contrato. E aí, universalidade. Ampla publicidade, pessoal, na verdade eu coloco isso porque há vários doutrinadores que usam essa expressão, mas se deve àqueles prazos que estão lá, definidos no artigo 21. Como os prazos são maiores para a concorrência, se entende que a ela não aplica-se apenas o princípio da publicidade, mas o princípio da ampla publicidade, ou seja, um prazo maior permitirá que mais pessoas tenham conhecimento da instauração da licitação. Pois bem, então inicialmente aqui temos o conceito da concorrência, temos as 2 características básicas do procedimento apontadas pela doutrina, aí eu trouxe para vocês 2 dispositivos, para nós entender essa maior complexidade mesmo da concorrência. Aqui está fora de ordem, depois a gente vai ver os 2 na sequência também, o artigo 32 primeiro e o 43 quarto. O que nos diz o 32 primeiro? A documentação de que trata os artigos 28 a 31 dessa lei poderá ser dispensada, olhem só, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Então vejam só, que documentação é essa, pessoal? É a documentação de habilitação. Como nós vamos estudar, que de forma bem singela, nós temos diversas espécies de requisitos de habilitação. Nós temos aqui, dentre os requisitos de habilitação, genericamente previstos no artigo 27 da lei.
Para a gente não se perder, pessoal, o 28 a 31, eles especificam como se dará a comprovação de cada uma dessas espécies de requisitos. E o 27, então, que eu coloquei aqui, traz a previsão genérica desses requisitos. Quais são eles? Nós temos aqui a habilitação jurídica, a seguir a regularidade fiscal, na sequência, a qualificação técnica, a qualificação econômica, a não exploração do trabalho infanto-juvenil, a não incidência, falando de forma mais técnica, da vedação contida no artigo 7º, 33 da Constituição. Esse dispositivo, pessoal, veda o trabalho noturno, perigoso, insalubre ao menor de 18 anos e qualquer trabalho ao menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Pois bem, habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômica, não violação do 733 da Constituição e o novo requisito que está junto com a regularidade fiscal é a chamada regularidade trabalhista. Pois bem, claro, isso nós vamos ver com calma mais à frente, mas agora creio que já dá para entender o significado desse 32, parágrafo 1º. Ele permite que a administração, com discricionariedade, decida pela dispensa, olhem só que cacetada, pessoal, total ou parcial desses requisitos, em 3 modalidades sempre: convite, concurso e leilão. Então, em 3 das 5 modalidades, simplesmente pode haver a dispensa total ou parcial dessas 6 espécies de requisitos. Isso pode aplicar-se também à concorrência e à tomada de preços, as 2 modalidades não referidas expressamente aqui? Sim, nessa hipótese aqui, ó. Se eu tiver uma concorrência para fornecimento de bens para pronta entrega ou uma tomada de preços, eu posso ter uma dispensa total ou parcial dos requisitos de habilitação. Mas, tirando essa hipótese, fornecimento de bens para pronta entrega. Veja que é só aqui, pessoal. Não se aplica em contrato de alienação, que aí eu vou aplicar o 18, que a gente analisou já em aula anterior, artigo 18 da lei. Não se aplica em contrato de serviços, não se aplica em contrato de alocação, aplica-se em contrato de fornecimento de bens apenas e desde que o fornecimento seja para pronta entrega. Tirando essa hipótese, então, numa concorrência, bem como numa tomada de preços, sempre será necessário que a comprovação de todos esses requisitos de habilitação. Pois bem, além disso, vamos aqui para o 43, parágrafo 4º. Entendendo, então, ainda dentro do contexto da concorrência. Olhem só. O disposto nesse artigo aplica-se à concorrência e no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. O que trata, pessoal? Do que trata o artigo 43? O nosso artigo 43, ele detalha, inicialmente, as principais fases da etapa externa. Do procedimento de licitação. Eu vou parar aqui nesse ponto, então, a gente completa o raciocínio sobre a concorrência e adentramos na análise das demais modalidades de licitação na próxima aula. Obrigado a todos e até lá.